Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora que você estiver aqui na minha companhia, seja muito, muito bem-vindo, seja muito, muito bem-vinda. Então, hoje nós estamos para tratarmos de um assunto super, super interessante para as famílias brasileiras. A gente está sempre junto, cuidando das famílias brasileiras, né? Você cuidando da sua família, eu colaborando com o meu conhecimento, com a minha expertise, com a minha prática, com a minha experiência, para você fazer uso dessas ferramentas que eu venho passando ao longo do tempo, a cada dia, um pouquinho do meu conhecimento eu transmito para vocês. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito, 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 muito interessante, que é exatamente tratarmos de como em 3 movimentos, isso mesmo, em 3 movimentos, como é que a gente consegue, em 3 movimentos, perpetuar o nosso patrimônio. Olha que bacana. Por que que isso é super interessante? Porque a gente tem percebido, nos últimos tempos, que o nosso patrimônio, a cada vez que ele é transmitido, ele é engolido, isso mesmo, ele é engolido pela burocracia. Ele é engolido pelos impostos, pelos cartórios, pelos advogados, pelo inventário. O inventário é uma dor que a gente tem que evitar. A gente não pode permitir que essa dor acometa a nossa família, chegue próximo da nossa família. E é possível, muito possível. E a gente vai tratar aqui hoje de 3 movimentos que a gente faz e que nesses 3 movimentos a gente, na verdade, consegue perpetuar o nosso patrimônio. É isso, gente, isso mesmo. Super, super, super importante. Um dia nós não estaremos mais aqui, mas o nosso patrimônio pode se manter e até mesmo se multiplicar com o esforço dos nossos herdeiros. Olha que coisa mais espetacular, coisa mais maravilhosa. Nós não podemos permitir que o nosso patrimônio seja transmitido e que seja sugado pela burocracia e chegue aos nossos filhos muito menor do que todo o esforço, todo o nosso calejar, todos os nossos dias longos de trabalho sejam perdidos em 40%, pode chegar até mais de 40%, dependendo da situação, esse patrimônio se perde. Então, é isso mesmo, em 3 movimentos é possível que a gente perpetue o nosso patrimônio. E é com muito orgulho que eu digo para vocês que eu faço parte de um time, o Time Holding Brasil, que vive, respira e só faz e só trata do sistema de holding patrimonial para ajudar as famílias brasileiras. E é aqui que nós utilizamos 3 movimentos para ajudar essas famílias brasileiras. Isso mesmo. Mas ajudar em quê, Fátima? Ajudar em quê? Ajudar a organizar esse patrimônio, ajudar a planejar o futuro dos nossos filhos quando nós, pais, não estivermos mais por aqui, a evitar que os nossos filhos passem pela dor do inventário e a transmitir todo esse nosso patrimônio aos nossos filhos com uma gigantesca eficiência tributária. É isso mesmo, que pode alcançar mais de 80% dos gastos que a gente teria para transmitir esse patrimônio nosso para os nossos herdeiros. 3 movimentos são necessários
para que essa mágica aconteça. E é uma mágica completamente segura, totalmente amparada por todo o arcabouço jurídico que nós temos no nosso país. É simples. Os 3 movimentos são simples. É simples fazer isso? Eu digo para vocês que não é simples para todos, mas é simples para nós que somos do time Holding Brasil. Para nós que atuamos única e exclusivamente criando holding patrimonial todos os dias, para muitas famílias. Então, de hoje em diante, você também poderá se valer desses 3 movimentos. Exatamente. E quais seriam esses 3 movimentos, professora? Pois é. Esses movimentos, eles já são utilizados há longo tempo. No nosso país, esses 3 movimentos já são utilizados desde 1976. Quem que utilizava esses movimentos? As grandes fortunas, porque elas têm, e elas tinham e têm, o melhor escritor, a melhor banca de advogados, com todos os conhecimentos societários necessários, com todo o conhecimento tributário necessário, com todo o conhecimento civil necessário. Então, não é simples, são 3 movimentos que são complexos, mas que está agora ao seu alcance. Esses 3 movimentos, eles estão amparados nas nossas leis brasileiras, na Lei da Sociedade Anônima, no Decreto do Imposto de Renda 9.850 de 2018, está amparado no Código Tributário, está amparado no Código Civil, na Constituição Federal. Então, todos esses 3 movimentos, eles não surgiram da minha cabeça, eu não inventei. Nós estamos nos valendo das ferramentas legais e jurídicas para ajudar as famílias brasileiras, e é isso que nós estamos fazendo, e é para isso que os 3 movimentos são super, super importantes. Então, quais que seriam esses 3 movimentos? Primeiro movimento é criar uma célula. Quando eu falar célula, eu estou dizendo empresa. Então, toda vez que eu me referir à célula, eu estou me referindo a um CNPJ. Então, primeiro movimento, criar um CNPJ. Para que eu vou criar um CNPJ? Exatamente para institucionalizar o patrimônio, o nosso patrimônio, o seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Quando a gente institucionaliza o patrimônio dentro desse CNPJ, nós passamos a ser regulados pela lei da sociedade anônima, pelas leis do Código Civil nos artigos e na parte do direito empresarial, e nós nos afastamos do direito de família e das sucessões, que vão e que estão abocanhando quase 40% do nosso patrimônio. Então, o primeiro movimento, institucionalizar o patrimônio. Um segundo movimento é fazer com que esse patrimônio chegue aos nossos filhos através de um terceiro movimento. Então, a gente passa por 3 movimentos, que, na verdade, são 3 células. Mas não se preocupe, que são células que são simples, que não vão te gerar dor de cabeça, mas que vão proteger e dar eficiência a esse planejamento patrimonial e tributário, tá bom? Então, nós vamos nos valer de 3 movimentos, tá bom? Então, para ficar um pouco mais fácil, vamos dividir com vocês essa tela. 3 movimentos que são simples. Primeiro movimento, o que acontece? Nós levamos todo o patrimônio para dentro de uma célula. Essa célula é o nosso banco, o nosso cofre.
Nessa célula, nós levamos tudo que nós construímos na nossa vida. Até agora, tudo que nós construímos. E nessa célula que nós vamos adquirir novos bens, novos patrimônios, tá? Ou seja, sempre vai ser nesse CNPJ que nós vamos manter o patrimônio seguro. O segundo movimento é fazer a doação para os nossos herdeiros. Olha quantas pessoas nós colocamos nessa ilustração. É por quê? Porque nós vamos perpetuar o nosso patrimônio, é isso mesmo. O nosso patrimônio vai existir como as grandes fortunas no Brasil existem há décadas, né? A gente sabe das grandes fortunas e elas estão sempre se mantendo como grandes fortunas. Elas adotam esses 3 movimentos, tá bom? Então, nesse movimento aqui, nós temos uma sociedade, um CNPJ, que é o CNPJ que nós vamos fazer doação para os nossos filhos. Mas não se preocupe, olha aqui, olha, eu coloquei até para ilustrar um cadeadinho aqui perto do movimento. Esse cadeado significa que o pai vai estar no controle de tudo sempre, sempre. Mesmo que ele, em algum momento, queira desfazer todo esse sistema, ele estará apto a isso. Então, os pais vão ter o controle completo, mesmo tendo feito a doação. Então, é uma doação que, na verdade, só vai gerar resultado para os herdeiros quando a gente não estiver mais por aqui. Ok? Então, até aqui, acho que a gente está conseguindo levar a situação dos 2 movimentos de uma forma mais simples possível. E o terceiro movimento, aí é a composição dos atos necessários. São todos os atos que nós fazemos exatamente para concluir esse tipo de planejamento que nós adotamos e que vai garantir às famílias uma economia de mais de 80% lá nos custos de doação do patrimônio aos filhos. Então, o movimento ele é feito em ordem um pouco diferente. Então, primeiro ato é criar um movimento de doação. Então, a gente faz a doação aos filhos de um valor estipulado pela família. 50 mil, 10 mil, 200 mil, 100 mil, depende do patrimônio que está envolvido nesse planejamento. O segundo movimento é institucionalizar o patrimônio aqui, ó. É trazer o patrimônio para todo esse patrimônio para essa célula, que ela é a célula banco, cofre. É o nosso patrimônio todo guardado dentro desse cofre. E o terceiro movimento é o pulo do gato. O terceiro movimento é a aplicação da Lei das Sociedades Anônimas para fazer valer a nossa eficiência tributária na doação. Então, nesse terceiro movimento é que nós criamos um CNPJ, que, na verdade, vai ser a holding propriamente dita, e a Florzinha está querendo aparecer aqui hoje. Vocês estão conhecendo a minha Florzinha, que está sempre comigo, sempre que eu não estou em atendimento, ela é minha parceirinha, enfim. Voltando, Florzinha, deixa a mãe tá dando aula, a mãe está ensinando para as famílias aqui, tá bom? Então, gente, esse terceiro movimento que é o pulo do gato. Nesse terceiro movimento, o que acontece? A gente, nesse terceiro movimento, busca o patrimônio do banco, do nosso cofre. O nosso patrimônio, por exemplo, vamos imaginar que essa família tenha adquirido há 15 anos atrás um imóvel, uma casa, e essa casa tinha sido adquirida por 100 mil.
Mas hoje essa casa vale 1 milhão. Então, se eu institucionalizar o patrimônio nessa célula, essa célula vai ter um capital social integralizado de 1 milhão. Eu vou levar esse patrimônio pelo valor do meu imposto de renda, então o capital social vai ser de 100 mil, mas eu vou ter mais 900 mil reais que eu vou lançar como reserva. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, um patrimônio que não vale só 100 mil, ele vale 1 milhão. Então, lá dentro dessa célula, eu vou ter um capital social de 100 mil que vale no mercado 1 milhão. Mas em cotas sociais, eu estou dizendo que eu tenho uma célula, um CNPJ, que vale 100 mil, porque eu levei pelo valor do meu imposto de renda. E eu posso fazer esse movimento dessa forma, porque a lei me permite agir dessa forma. Se eu fizer esse movimento aumentando o valor desse bem, desse patrimônio, eu tenho que pagar imposto de renda. Eu não quero pagar imposto de renda, eu quero usar o que a lei me permite com eficiência tributária. Então, eu levo pelo valor do meu imposto de renda. Então, o patrimônio está todo no primeiro movimento, certo? Esse primeiro movimento, aliás, nesse segundo movimento, porque o primeiro movimento foi aquele que nós fizemos para fazer a doação. E lá naquela doação, o que nós fizemos? Nós fizemos uma doação de, por exemplo, 10 mil reais. E aí os nossos filhos pagaram por aquela doação que eles receberam, 4% porque nós estamos falando de São Paulo, e em São Paulo o imposto de doação é equivalente a 4%. A base de cálculo qual que é? O valor da doação. Então, se eu estou doando 10 mil reais, eu pagaria 400 reais. Que, na verdade, em São Paulo nem pagaria nada, porque São Paulo, acima de 70 e poucos mil reais, até 70 e poucos mil reais, está isento de recolher o ITBI, o ITCMD, o Imposto de Transmissão de Doação, causa-morte de doação. Então, nós temos um movimento em que nós criamos uma célula, uma empresa que vale 10 mil reais e doamos esse valor para o nosso filho. Nosso filho ganhou, então, 10 mil reais. Ele tem 10 mil reais nessa empresa que ele ganhou por doação. E aí, eu tenho um patrimônio que vale 100 mil reais, que é o que vale no meu imposto de renda, mas que no mercado ele vale 1 milhão. Mas que eu criei uma empresa que vale 100 mil porque eu respeitei o valor que eu tinha, que eu estava me valendo do imposto de renda. O imposto de renda, ele é repetidamente, todo ano a gente apresenta o nosso imposto de renda para o fisco, e esse imposto de renda, na verdade, ele gera, se a gente quiser lançar as benfeitorias, vai até melhorando o valor desse patrimônio, mas se não, ele vai se manter pelo valor de aquisição. Então, eu tenho um cofre que vale 100 mil, tem uma célula que é de doação que vale 10 mil. E aí, o que eu faço para que essa eficiência alcance e esse patrimônio de 100, que no mercado vale 1 milhão, mas que esse patrimônio de 100 chegue ao meu filho por um valor que ele consiga adquirir. O que eu faço? Eu uso o movimento da doação. Então, eu pego e crio, então, a célula veículo, que é essa célula que vai ligar os dois movimentos que eu já fiz, que eu já concluí. Esse é o terceiro movimento. E nessa célula veículo é que, na verdade, existe a holding. O que é a holding? A holding é aquela empresa que controla outra empresa. E essa célula veículo, ela é essencialmente, ela é literalmente
o reflexo da holding. Então, essa célula veículo, ela vai ser criada pelo pai, que já é dono da célula cofre, né? E o pai, que é dono da célula cofre, cria essa célula veículo por 11 mil. O capital social dela é 11 mil. Mas esse capital social de 11 mil controla todo o capital da célula banco, da célula cofre. Controla tudo. E com 10 mil, 11 mil, porque 10 mil mais 1 mil, que eu vou explicar por que ele entra e funciona aí dentro, esse capital de 11 mil vai adquirir o controle de todo o cofre. Então, eu tenho um cofre que vale 100, mas eu tenho uma empresa que vale só 10, mas que controla os 100. E aí eu lanço mão da empresa que eu criei exatamente para ligar os dois movimentos que eu já fiz, que é chamada a célula veículo. A empresa veículo, na legislação, o nome utilizado é empresa veículo. Essa empresa veículo vale 11 mil. E essa empresa veículo, ela comprou, ela passou a controlar toda a célula cofre, ela passou a controlar todo o patrimônio, e os filhos que tinham 10 mil que foram doados a eles, vêm até a célula veículo e compra a célula veículo por 10 mil, e os pais ficam com 1 mil. Esse pai que fica aqui, os pais que ficam, que mantêm 1 mil reais aqui dentro da célula veículo, eles fazem esse movimento para garantir que eles possam, a qualquer momento, refazer o processo todo, se for necessário, reorganizar, se aparecer, de repente, um herdeiro que não era conhecido, ou até mesmo desistir do sistema, ou seja, os pais continuam no comando de tudo, porque essa cota de 1 mil, que foi mantida na célula veículo, é a chamada Golden Share. Exatamente. A Golden Share é que dá aos pais o direito de fazer todo esse movimento, se acabar, se modificar. Então, os pais vão sempre estar no comando. E os filhos que não tinham condição de ter esse patrimônio e não queriam obter esse patrimônio com muita despesa, e os pais, inteligentemente, em vez de deixar todo esse patrimônio para os filhos, passando pelo inventário, que iria consumir aí 40% desse patrimônio, os pais criaram os 3 movimentos e conseguiram fazer com que o patrimônio de 100, que no mercado vale 1 milhão, chegasse aos filhos pelo valor de 10 mil reais, que a eles foi doado lá anteriormente como o primeiro movimento feito. E assim a gente garante que os nossos herdeiros recebam o nosso patrimônio praticamente com a integralidade do que nós conseguimos produzir na nossa vida. Porque o custo para esse patrimônio chegar aos nossos filhos é muito, muito gigantescamente pequeno. E é possível fazer tudo isso? Sim, porque a lei permite, todo o arcabouço jurídico permite que a célula veículo faça esse transporte exatamente de um patrimônio mais robusto para uma sociedade pobre, que é a sociedade dos filhos, dos herdeiros. É possível fazer diferente? Gente, é possível fazer diferente. Não precisa de 3 atos. Pode só um CNPJ. Posso colocar tudo lá no cofre, aí a empresa vale 100. Então, eu tenho que passar essa empresa para os meus filhos por 100.
Então, o custo vai ser sobre 100. Então, eu já vou recolher aí R$ 4.000. Né? E, na verdade, eu não recolhi nada no outro movimento que eu fiz utilizando os 3 atos. Posso passar também esse patrimônio com 2 empresas, criando 2 empresas. Eu crio uma empresa, levo lá para dentro dessa empresa todo o patrimônio, institucionalizo o patrimônio e faço a doação num domicílio fiscal vantajoso, por exemplo, no Amazonas, no Maranhão, em que o ITCMD em São Paulo é 4%, no Rio de Janeiro é 8%, lá no Maranhão, lá no Amazonas é 2%. Também consigo fazer um planejamento com eficiência tributária usando 2 células. Também consigo fazer um planejamento usando uma offshore, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Delaware, Ilhas Caimã. Eu consigo, pela offshore, transmitir o meu patrimônio todo lá fora. E nesses 2 estados, eu consigo transmitir o meu patrimônio sem recolher imposto nenhum. Então, isso para o Estado brasileiro é péssimo. Por quê? Porque eu levo o meu patrimônio todo lá para fora, transmito meu patrimônio todinho lá fora e não recolho nada no Brasil. E, além disso, a offshore também serve para lavar dinheiro, serve para trazer patrimônio, levar patrimônio lá para fora, por laranjas aqui no Brasil, né? A pessoa não tem como provar a origem desse patrimônio, usa um monte de gente aqui no Brasil que já é dono desse patrimônio e compra esse patrimônio lá fora, num offshore. E lá fora, na offshore, ele aparece e nem declara aqui no Brasil, por exemplo, que é dono desse patrimônio. Então, é possível fazer muita coisa bacana. Offshore é muito, muito interessante. Para algumas famílias, ela, inclusive, é necessária. Às vezes, tem filhos lá fora. Às vezes, a vida já está começando a se movimentar também lá fora. Enfim, tem algumas aplicações que são interessantes para a família. Eu não estou aqui dizendo que a offshore não deva ser usada. Mas, para as famílias brasileiras, de um modo geral, as famílias brasileiras mais comuns, nós, pobres mortais, que não temos nenhum patrimônio milionário, que não somos os milionários do Brasil, que somos as famílias brasileiras, na sua grande maioria, que constituíram patrimônio, essas famílias, elas necessariamente vão ter o amparo da legislação, porque o Estado quer que essas famílias mantenham o patrimônio aqui no Brasil, lógico. Então, todo esse movimento, com esses 3 movimentos, fazendo essa transmissão do patrimônio, usando a empresa veículo, é super, super, super natural. E é muito antigo, isso é muito comum, desde 1976. A empresa veículo serve exatamente para dar eficiência e proporcionar que um patrimônio grande chegue numa empresa pequena e essa empresa pequena consiga adquirir esse patrimônio grande. Por quê? Porque é uma estratégia tributária legal, prevista na Lei das Sociedades Anônimas, totalmente amparada pela legislação, e, por isso, ela serve para ser adotada pelas famílias brasileiras. Então, para algumas famílias, pode não precisar das 3 células, dos 3 movimentos. Mas a grande maioria vai perceber que, na hora de apresentar essas 3 possibilidades, eles vão, no final, acabar fazendo a opção pelos 3 movimentos. A maioria dos nossos clientes hoje, a grande maioria, 99%, acaba fazendo essa escolha, porque é uma escolha muito mais econômica, muito mais eficiente. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente está pagando todos os impostos, a gente está cumprindo a legislação. Só que nós estamos cumprindo a legislação
pelo fato gerador da doação, e não pelo fato gerador do falecimento. E o imposto de transmissão causa-mortes e doação, ele é causa-mortes e doação. Então, ele tem dois fatos geradores distintos. É o mesmo imposto que pode ser aplicado quando da morte e pode ser aplicado quando houver doação. Então, o que nós fizemos? Utilizamos, na verdade, uma estratégia jurídica para levar esse patrimônio para os nossos herdeiros, não pelo falecimento, mas pela doação. E lá na doação, a gente recolheu e recolherá e vai sempre estar cumprindo a legislação do nosso estado, de onde a gente estiver. Então, se o nosso estado é o estado de São Paulo, nós vamos criar essa célula destino, essa célula que a gente criou em primeiro lugar, que vai ser o destino do nosso patrimônio, que lá nós vamos fazer a doação para os nossos filhos. Essa célula, que ela custe 10, que ela custe 100 mil, que ela custe 200 mil, 500 mil, vai depender do patrimônio e da disponibilidade da família para aquele movimento, que a gente vai fazer com que esse patrimônio chegue para os nossos herdeiros com a disponibilidade que a gente tem e que a gente doa para os nossos herdeiros, e eles, num ato de compra, num segundo momento, adquire a célula veículo e passa a ter, então, o domínio do patrimônio todo, que ainda assim continuou com a Golden Share, totalmente gerida e administrada pelos pais. É super, super interessante. Então, pessoal, a gente consegue, com esses 3 movimentos, oferecer para as famílias brasileiras uma grande, grande vantagem. Eu vou deixar para vocês todo esse material disponível. Dentro desse material, nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que ampara e dá completa segurança e reafirma o que está escrito na lei, que essa célula veículo, que essa célula que é a empresa veículo, ela tem amparo legal e ela serve, sim, para gerar eficiência tributária entre 2 polos, que seria a cofre e seria a célula de destino, que é a célula de doação. Esse recurso especial, eu vou deixar para vocês o número, o resumo dele, e vocês vão poder consultar quando quiserem. Então, podemos concluir o quê com esse nosso encontro de hoje? Podemos concluir que o sistema de 3 movimentos impede lavagem de dinheiro, impede fraude contra credores, ampara as famílias brasileiras, porque ele é para as atividades do bem, não é para as atividades ilegais. Portanto, não nos procure se você não tiver origem do seu patrimônio, porque nós não conseguiremos te atender. Porque todos esses 3 movimentos, eles são informados para a Receita Federal, para a Junta Comercial, para as prefeituras, para os cartórios. É completamente transparente. Então, todos esses 3 movimentos são legais e nós nos valemos das ferramentas jurídicas para isso. Então, ele não serve, podemos concluir que ele não vai atender nenhum outro interesse que não seja o interesse legal, o interesse das famílias brasileiras. E a nossa missão, pessoal, é ajudar as famílias brasileiras. Essa é a nossa missão. A nossa missão é levar que as famílias brasileiras elas cheguem a usufruir e possam usufruir de todos os das nossas ferramentas que nós temos disponíveis. Então, a nossa missão é ajudar as famílias brasileiras, nos valendo de todo o arcabouço jurídico e legal, de todas as ferramentas que nós, ao desenvolvermos unicamente esse tipo de trabalho,
estamos a cada dia mais aptos a ajudar você na sua necessidade. Então, aqui no nosso canal, aqui nas nossas redes sociais, você vai ter sempre boas e seguras informações. Podem contar conosco sempre para trazer para vocês as melhores soluções, as melhores ferramentas para que vocês possam se valer também das mesmas ferramentas e das mesmas possibilidades que as grandes fortunas já estão se valendo aqui no nosso país desde 1976. Então, nossa missão é ajudar vocês a organizarem o seu patrimônio para que ele seja perpétuo. Isso. Para que ele não se acabe. Né? Porque se a gente perde no inventário 40%, no inventário do nosso filho, praticamente o patrimônio já sumiu, desapareceu. Então, vamos evitar o inventário. Vamos adotar ferramentas inteligentes, legais, jurídicas, testadas e aprovadas pelas grandes fortunas e que hoje chega à sua disposição, que hoje chega ao seu conhecimento. É isso, pessoal. Por enquanto, vamos parar por aqui, mas a gente vai voltar a falar desses 3 movimentos, um a um, em outros encontros nossos, para que isso fique bem claro para vocês e que a gente consiga deixar bastante confortável a aplicação do sistema pelos 3 movimentos, que é super, super, gigantescamente mais eficiente e econômico. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.